Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Meyer, eu sou gerente de operações aqui na Englobal e eu estou hoje com Diogo Moser e Caio Coelho para a gente poder conversar um pouco mais sobre os impactos econômicos e do comércio exterior que a gente tem acompanhado no nosso dia a dia. Se você não sabe, a gente já fez um webinar a respeito disso e tem o link aqui na descrição, está no nosso canal do YouTube também, você pode acompanhar. Mas pelo cenário ter mudado tão rapidamente, a gente está decidindo voltar e conversar sobre mais alguns tópicos sobre o que a gente tem passado aqui na Englobal. Diogo, você pode se apresentar? Olá pessoal, meu nome é Diogo, sou gestor comercial aqui na Englobal e hoje vou conversar um pouquinho com vocês do que a gente vem fazendo e do que as empresas aí vêm passando e vem trabalhando nesse momento na área comercial, na área de venda, galera. Caio, vamos lá, Caio, você pode se apresentar para a gente? Eu sou Caio Coelho, especialista em logística internacional, trabalho com operações na Englobal e hoje a gente pretende trazer um pouco sobre o panorama da questão dos fretes internacionais nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemias. Bom, a gente decidiu hoje fazer um pouco diferente do primeiro, então a gente vai já apresentar quais tópicos que a gente vai conversar aqui hoje. Inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição em qual minuto que a gente fala sobre cada tópico. Assim, se você tiver algum interesse específico, você pode avançar já para aquele ponto que você gostaria de ouvir. A gente recomenda que você assista todo, a gente vai ficar muito feliz com isso, mas a gente também entende que você pode ir direto no assunto que você gostaria de entender melhor e se aprofundar um pouco mais, para poder otimizar esse tempo que a gente está tendo nesse momento. Então, o primeiro tópico que a gente vai tratar são os impactos diretos da logística internacional e as alternativas que a gente tem visto para isso. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre as oportunidades na reestruturação comercial das empresas. E, por último, mas não menos importante, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência de home office e a saúde mental dos nossos colaboradores. Então, a gente vai começar agora falando com o Caio sobre os impactos da logística internacional. Caio, a palavra é sua. Obrigado, Rafael. Um dos pontos que nós estávamos discutindo, principalmente nessa situação atual, são as questões dos valores de frete aéreo internacional. Muitos clientes tinham atualmente embarques aéreos programados, até por questão da agilidade, então, agilidade no recebimento da mercadoria, mas com essa questão das pandemias, né, do Covid-19, da alta do dólar até, muitos embarques sofreram alterações. E essa alteração ela se dá principalmente pela restrição imposta por vários governos dos países na circulação de voos de passageiros. Para quem não sabe, os voos de passageiros atualmente eles permitem que os espaços dedicados às bagagens sejam utilizados também para o transporte de cargas. Então, por isso, muitas vezes os transportes aéreos, as tarifas de transportes aéreos, elas são mais acessíveis, né? Mas, atualmente, com essas restrições, os voos estão sendo permitidos somente em transporte nos aviões cargueiros. Com isso, a tarifa por quilo das mercadorias acaba até quadruplicando. Então, nós tivemos um aumento bem significativo nos custos totais de frete aéreo. Apesar da agilidade, né, ainda a gente vem sofrendo muita alteração de rotas, porque alguns países estão restringindo o recebimento desses aviões. Então, como alternativa, o que a gente vem solicitando como alternativa seria o embarque marítimo em carga consolidada, o chamado LCL, né, o Less Container Load. Então, neste caso, todo mundo que utiliza o mesmo container, ou seja, todas as pessoas que vão utilizar aquele container, vão estufar as suas mercadorias naquele container, eles vão dividir os custos. Então, vai aumentar um pouco o transit time, o tempo de trânsito dessa sua mercadoria, né? Mas o custo, ele acaba caindo até, muitas vezes, pela metade do preço. Então, o que você pagaria agora num embarque aéreo em avião cargueiro, você vai economizar metade até desse frete embarcando com a alternativa do LCL.
porque você acaba dividindo todos os custos, então você precisa ponderar se você precisa da sua carga com mais agilidade ou se você está disposto a investir um pouco menos e aguardar o tempo de trânsito dessa sua carga, né? Aí, só para complementar, né, para a galera que já é do Comex, sabe que preço de frete internacional é base de cálculo de impostos, né? Então, se você reduz o seu valor de frete, consequentemente, você reduz muito mais do que apenas o valor do frete em si no final, né? Sim, você acaba mexendo em toda a sua conta, né, da nacionalização até da sua carga, né? Porque você vai mexer no frete, que, claro, vai acabar modificando com a questão do dólar, então a data que chega essa carga no destino também vai alterar, vai ter um impacto com o dólar, que é volátil, né? Mas você alterando, você mexendo no valor do frete, você acaba reduzindo bastante a conta final do seu processo, né? Até algo interessante que, devido à procura e a várias questões que ocorreram nesse início de ano, né, os fretes marítimos acabaram sofrendo uma queda. Então, de dezembro para cá, de dezembro e janeiro, era previsto um aumento devido à utilização dos combustíveis, né, a utilização dos combustíveis com menos poluentes. Então, os armadores, né, os donos de navio, eles estavam prevendo aumentos no dólar. Desculpa, no aumento no frete marítimo, devido à taxa IMO e à questão dos combustíveis. Mas, conforme o tempo passou e houve essas questões de aumento no feriado chinês, a questão do Covid-19, então os valores de frete acabaram caindo. Então, não teve esse aumento previsto. Alguns armadores aumentaram em dezembro, mas voltaram atrás de alguns casos, diminuindo o valor do frete. Até porque a procura acabou diminuindo, então os armadores eles oferecem um valor de frete menor para que volte essa procura por fretes marítimos, né? Outro tópico interessante para se abordar é que com esses atrasos, principalmente na questão China, né, nós sofremos bastante atrasos em embarques vindos da China para o Brasil, isso acaba impactando também nas nossas exportações. Então, nós tivemos praticamente um mês inteiro de feriado chinês prolongado, que seria somente em fevereiro. Ele acabou aumentando bastante, passando para o mês de março também, uma boa parte, o que atrasou as produções e com isso atrasaram também os embarques. Com isso, poucos navios, diminuiu o número de navios chegando nos portos brasileiros. E com isso, ocasionou a falta de contêineres para exportação. Então, o dólar está bom para exportar, digamos assim, mas falta a questão do recurso que são os containers, né, para que essas cargas possam sair dos portos brasileiros. Então a gente consegue mensurar o impacto que nesse atraso não só para a importação, ou seja, não só para as pessoas que estão aguardando a mercadoria delas chegarem, assim como também para os exportadores, né, precisam desses containers para que eles possam vender para os outros países as suas mercadorias. E um tópico que a gente deixou ali também para debater um pouco é sobre essa questão do e-commerce. Nós tivemos uma queda de 5,2%, principalmente nos e-commerces da China. Então, o pessoal comprava muito AliExpress, Wish. Com a questão do coronavírus em alta, principalmente no começo do ano, muita gente acabou evitando essas compras, né? Às vezes por desinformação, às vezes por medo até de espalhar o vírus, e também pela questão de produção, né? E muitos couriers, ou seja, os correios internacionais não estavam funcionando nessa época, então a parte do e-commerce diminuiu bastante. Mas agora, com essa questão do isolamento, as pessoas estão comprando mais de casa. Então, o e-commerce, de forma geral, tanto interna quanto internacional, ele vem aumentando porque é uma alternativa viável que as pessoas estão buscando para que não precise sair de casa. Então, acabam pedindo muito mais pela internet para que possa receber os seus produtos em casa, né? Não precise se locomover. Alguém quer completar mais alguma coisa? Tem algum interesse em deixar alguma ideia? Eu achei bem importante, cara, a tua fala em relação a isso, principalmente em relação ao consumo do e-commerce, né, que tu falasse por último. O e-commerce hoje, Diogo também me avisa se eu estiver falando alguma coisa errada, ele tem sido uma alternativa para várias empresas, né? Inclusive é uma mudança de cultura interna em relação a consumo pela internet, que ainda existia algum tipo de
desconfiança em relação a isso, porém, esse momento a gente vê que as pessoas foram obrigadas a mudar esse formato de consumir e acabam agora sendo obrigadas a consumir, fazer pedidos online pela internet, né? Então, isso é uma mudança, esse momento que a gente está passando é uma mudança de cultura e comportamento do consumidor em relação à própria crise, né, que a gente está passando. Bem legal isso, já entrando agora no tópico do comercial, né, vem bem de encontro com essa primeiro ponto aqui que a gente elencou, diversificar canais e formas de vender. Então, a gente sabe que, né, a maioria dos estados aí estão nesse período de quarentena, né, embora muitas indústrias, escritórios estejam funcionando, mas o contato físico a gente ainda precisa evitar por um tempo, né? Então, a gente precisa se reinventar na forma de vender, né? Ou seja, se eu sou um representante que eu bato na porta do meu cliente lá todo dia ou toda semana, eu não vou mais poder fazer isso por um tempo. Então, eu preciso achar uma forma diferente. Eu preciso criar um canal de telemarketing, eu preciso criar um canal de e-commerce, né? E aí eu não preciso fazer um site meu, eu posso entrar no Mercado Livre, né? Enfim, nessas plataformas aí, multicanais, tem várias hoje em dia que são sites online que você pode colocar seu produto lá para vender. Então, acho que esse momento é imprescindível para isso, né? Formas de fazer reuniões. Então, você não vai mais conseguir visitar o seu cliente para fazer uma reunião pessoalmente, né? Então, você tem que usar aí as ferramentas digitais, a internet está aí para todo mundo, né? É muito fácil hoje de a gente utilizar as ferramentas e ter a internet do nosso lado como um aliado para esse momento. Aproveitar mão de obra disponível. Como muita gente aí, muitas empresas estão com a sua capacidade reduzida, né, devido a espaço físico, a locomoção de funcionários e tudo mais, tem uma galera aí que está em home office e às vezes essa turma não tem de fato o que fazer. Às vezes é um pessoal da produção ou o pessoal de um setor específico que não consegue trabalhar de casa. Então, acho que dá para usar a mão de obra desse pessoal aí para dar uma força para o comercial, né? E aí cada gestor comercial de cada empresa acho que consegue medir e mensurar de que forma que isso pode acontecer. É claro que não são pessoas com experiência comercial, né? Claro, senão fariam parte do comercial, mas sempre dá para aproveitar alguma coisa, né? Elas são pessoas que, né, internet, ajudar a pesquisar, enfim, acho que é uma forma de aproveitar essa galera, de dar um ânimo para eles também, e de você dar um gás no comercial, que nesse momento aí é extremamente importante. Oportunidade para treinamento da equipe, gente. Sim, é um momento difícil de talvez redução de custos, mas é uma excelente oportunidade para a gente criar novas trilhas de vendas, novas oportunidades de mercados, enfim. Aqui essa questão de treinamento ela é muito bacana para capacitar o time, manter o time engajado e manter o time juntos, unido, para seguir e passar por cima dessa crise e quem sabe ainda sair mais fortalecido do que entrou, né? Então, aqui eu não estou falando de custo, né? Hoje em dia tem uma galera aí fazendo as famosas lives no Instagram ou disponibilizando um monte de treinamentos grátis legais que o Rafael vai falar depois para vocês. Então aqui acho que é uma excelente oportunidade para a gente parar, organizar a casa, treinar a galera e continuar para frente aí para que a gente tenha um êxito bem grande depois que passar tudo isso daí. Oferecer soluções personalizadas. Bem, a forma como as coisas estão acontecendo ou vinham acontecendo até hoje, elas vão mudar drasticamente, né? A gente vai precisar se reinventar, e aí entra aquela parte que eu falei dos canais, das formas de vender e tudo mais. E o seu cliente cada vez mais vai querer comprar o que ele precisa, né? Ou seja, se você entregava um negócio hoje, talvez ele não precise daquilo tudo. Você vai ter que moldar o seu produto, a sua operação para entregar exatamente o que ele quer. Então, essa parte de oferecer soluções personalizadas,
ela vem bem de encontro com o próximo tópico aqui, que é estar mais próximo dos seus clientes, para você entender exatamente o que eles querem e o que o mercado está precisando nesse momento. Porque não adianta você entregar, por exemplo, vamos usar uma metáfora de carro aqui, você entregar uma BMW, se o seu cliente pode usar um Volkswagen, digamos assim, né? sem comparar preço, mas uma metáfora simples, né? Então, isso vai fazer com que, além de você entregar mais o que o seu cliente precisa, exatamente a necessidade dele, você também evite custos desnecessários, né? Talvez você não precisa reduzir o valor do seu produto entregando uma BMW, você pode entregar um Volkswagen pelo preço do Volkswagen. Então, isso faz com que você também tenha melhor resultado na sua empresa, né? Não parar investimentos em marketing. Investimento nesse momento está todo mundo correndo, ninguém quer ouvir falar em investimento, né? Mas, né, como eu falei, gente, a internet que está aí, né, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos esses canais aí, o próprio YouTube, que a gente vai estar lançando esse webinar lá, são canais onde todo mundo está dentro e cada vez mais agora nesse momento, né? Então, não é o momento de a gente parar de produzir conteúdo, né? Para a gente parar de mostrar a nossa empresa, de mostrar os nossos serviços, de mostrar, gente, que a empresa de vocês, a nossa, enfim, está 100% pronta para atender a demanda que vai vir, né? Porque esse momento vai passar e ali na frente a gente tem que estar preparado. E hoje em dia você vai precisar de alguma coisa, de algum serviço, de algum produto, o primeiro lugar que você vai é no Google, né? Então, é um pouco controverso, mas acho que é bem importante a gente não deixar de continuar fazendo os investimentos de marketing, né, publicidade, etc., porque isso é um grande aliado para a gente sair dessa crise aí, né, melhor do que entramos, talvez. E o último tópico, né, é uma excelente oportunidade de a gente desenvolver novos negócios e talvez novos segmentos, né? A gente tem um exemplo muito claro aí que é a questão do álcool gel. Muitas indústrias de bebidas, de tintas, produzindo álcool em gel. Então, o que isso mostra para a gente? Ok, que nesse caso é um lado humanitário para ajudar a galera e tal, mas a gente pode trazer isso para um olhar de negócio mesmo, né? Pô, se eu tenho uma fábrica que produz um determinado produto, uma linha de produto, uma metalúrgica, por exemplo, eu produzo X produto, pô, eu posso produzir outro produto que vai atender um outro segmento que eu não atendo hoje e que talvez esse outro segmento, nesse momento de crise, não está sendo tão impactado quanto o segmento que eu atendo. Então, eu diversifico a minha operação, eu acho uma saída, uma solução para esse momento e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma nova linha de negócios lá na frente que vai me permitir que, se acontecer uma crise de novo, eu tenha o meu mercado mesclado, eu não tenha tudo concentrado num lugar só, né? Então, acho que vale esse olhar, parar, cada líder aí, cada dono de empresa sabe da capacidade do seu negócio e sabe o que mais pode fazer, né? Talvez precise ajustar uma coisa ou outra, mas isso aí, nesse momento, é super tranquilo. E ressalto assim uma coisa bem importante que a gente vem fazendo muito na Englobal, né? Ação, galera. Você pensou no negócio, vai lá e faz. Não fica pensando, mas e se, mas não dá por causa disso. Vai lá e testa, tira do papel, sai da hora da reunião, já sai executando, porque isso vai fazer diferença para você. Gente, alguma coisa para complementar? Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que você falou tudo. A gente está no mercado que está mudando. É bem provável que talvez a gente não vai voltar ao mesmo patamar que a gente estava quando entrou. E a gente precisa se adaptar rápido e agir. É isso mesmo. Bem, o que eu trouxe hoje para falar é a respeito do que a gente tem feito. Como a Englobal está trabalhando hoje 100% home office, a gente entende também que, por ser uma empresa prestadora de serviço e a gente está no nível que a gente está, a gente tem um privilégio enorme de poder possibilitar que o nosso trabalho, a nossa atividade continue com o home office. Então, a gente não tinha uma cultura implementada de home office, a gente teve que
se adaptar rapidamente para que isso virasse uma realidade para nós. E a gente tem colhido muito bons resultados em relação a esse tipo de trabalho com a nossa equipe. Então, talvez mais do que nunca a gente tem se conversado mais, se comunicado mais entre a equipe e entre os clientes. A gente está tentando cada vez mais se aproximar dos clientes nesse momento. Inclusive, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de consolidar isso que a gente viu com os clientes e o que a gente fez de ação dentro da empresa. Mas eu não poderia, talvez, começar de outra forma, a não ser evidenciar a questão da comunicação. Então, a comunicação ela já é, em ambientes normais, algo super importante. Nesse momento, é essencial que a gente esteja cada vez mais próximo das pessoas. E é essencial que os líderes estejam próximos dos liderados. Aqui a gente fala muito dos líderes porque, principalmente em momento de crise, as pessoas elas estão contando e elas estão vendo o norte no líder. Então, o líder tem essa responsabilidade com as pessoas. Então, a gente está trabalhando em um cenário onde as pessoas estão muito ansiosas em relação ao que estão vendo, lendo, ouvindo. Então, é extremamente necessário que a liderança puxe a comunicação com a sua equipe e ela mesma faça a informação chegar em todo mundo. Porque acontece muito de as informações não chegarem em todas as pessoas. Em um momento como esse, isso é extremamente crítico. Então, deixar as pessoas inseguras em relação ao que está acontecendo com a empresa. A gente sabe que não são momentos de notícias boas. Pelo contrário, a gente está vendo muitas notícias ruins acontecendo, mas as pessoas também já estão vendo isso. Então, mesmo se o líder não falar para ela, ela vai especular. Então, é mais importante ter a pessoa próxima e fazer essa informação chegar. Porque elas estão vendo as demissões em seu círculo de amigos, família, etc. Então, é importante que ela entenda o que a empresa está decidindo, entenda o que ela pode fazer para ajudar nesse cenário, como o Diogo falou, aproveitar pessoas de áreas diferentes para poder trabalhar no comercial. Então, é gestão de recursos que está pegando. O líder tem essa missão de fazer com que a pessoa entenda e compreenda qual o momento que a empresa também está passando, para que juntos a gente consiga construir algo melhor. Então, eu penso que a base, talvez, dessa nossa conversa é a comunicação. Então, ela é um momento muito crítico. Então, no último webinar a gente falou sobre as práticas de comunicação que a gente tem adotado. Então, nós temos uma ferramenta onde todo mundo fica disponível a todo momento, como se fosse uma sala. Nós estamos utilizando as videochamadas de uma forma como nunca utilizamos antes. Tudo isso para tentar aproximar e tentar um contato mais humano com as pessoas, porque a gente sabe que isso que traz o engajamento, é isso que vai fazer com que as pessoas passem por isso de uma forma melhor. Então, isso também me leva ao segundo ponto, falando especificamente do cuidado com as pessoas. Então, além da comunicação, o líder tem que estar muito atento à saúde mental das pessoas que ele trabalha, porque nesse momento a gente tem picos de ansiedade, de estresse, muito referente às notícias que as pessoas têm ouvido de todos os lados. Então, é uma missão do líder tomar consciência disso, se aproximar da equipe, conversar, não somente sobre trabalho, perguntar como que ela está se sentindo nesse momento, se existe alguma forma que possa ser criado alguma coisa para melhorar essa situação. E eu deixo aqui a dica que, pelo menos, a gente tem praticado, né, com as pessoas, é indicar para que a gente se isole, não só hoje fisicamente, mas se isole um pouco das notícias. A gente tem recebido notícias por todos os lados, a gente sabe o quanto isso impacta, tem muita coisa que a gente não consegue checar a fonte, mas eu, antes de checar a fonte, já vejo que aquilo me impacta absurdamente de uma forma muito negativa. Então, esse acúmulo, essa intoxicação por notícias ruins, principalmente nesse período, é um momento que a gente tem que tomar atenção. E eu penso que é o líder que precisa conversar diretamente com as pessoas, indicar alguma forma de fazer com que isso seja diferente. Então, filtrar de onde essas notícias estão sendo tiradas, tentar tomar o tempo
ao invés de ficar olhando as redes sociais, que é o que a gente tem feito aí nesse momento, tentar buscar ler um livro, assistir um filme, algo que não tenha nada a ver com as notícias que estão acontecendo, ligar para um amigo que você não fala há algum tempo. Hoje já tem muita gente fazendo algumas alternativas, inclusive para diminuir essa ansiedade, esse estresse. A gente viu algumas práticas de happy hour acontecendo remotamente. Então, as pessoas estão se adaptando como podem para poder continuar essa cultura. Pode falar, Diogo. Deixa eu dar um testemunho. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se encontra todo mês, uma confraria. A gente fez na semana passada um encontro virtual. Foi muito legal. Cara, foi sensacional, assim, sensacional mesmo. É uma dica bem legal, acho que vale a pena todo mundo testar aí, cara. Funcionou muito bem, com vídeo, foi muito bacana, muito bacana. E é uma coisa que a gente nunca tinha pensado em tempos normais, né? E agora o ser humano tem essa necessidade de se relacionar. Então é importante que a gente guarde um momento para continuar essas relações, mesmo que de longe. Então hoje a tecnologia está muito a nosso favor, é um momento que a gente consegue se aproximar das pessoas sem ser fisicamente. Então é importante que a pessoa tome consciência disso, ao invés de somente se afogar nessas notícias que a gente vê em tudo que é lado, e toma esse tempo para poder fazer algumas coisas que na rotina já acontecia normalmente, agora vai ter que só adaptar pelo meio de como fazer isso, né? Então, é super importante que eu estou dando muito ênfase nessa parte, porque quanto mais tempo a gente levar em isolamento, a tendência é que isso piore. Então, é importante que você consiga falar com alguém, inclusive, sobre o que você está sentindo. A gente sabe hoje que tem vários terapeutas, psicólogos que estão atendendo online e alguns que estão, inclusive, fazendo isso de forma voluntária. Então, não é necessariamente o dinheiro. Então, se você não consegue falar com um amigo, com um familiar, sobre o que você está sentindo, sobre como você está se sentindo passando por isso, ou no momento talvez não consegue investir em uma terapia, tenta procurar um amigo que você possa falar, algum familiar, ou até esses psicólogos que estão oferecendo o trabalho de forma gratuita nesse momento, para você poder controlar essa ansiedade de uma forma melhor, porque a gente tem visto muita gente, além dos malefícios do isolamento que a gente vê em relação à saúde pelo próprio vírus e pela economia, a gente também tem essa questão mental, emocional, que é impactada diretamente, porque foi algo super abrupto, a gente não estava esperando por isso e de repente a gente se encontra em uma situação de isolamento, onde é difícil, a gente não consegue encontrar os familiares, não consegue encontrar amigos e tudo isso vai pesando, além do próprio estresse da empresa, as dificuldades que a empresa está passando, que as empresas que a gente está vendo também estão passando. Então isso é super importante, a gente dar uma atenção para isso, pegar um tempo do dia e fazer alguma coisa que vai impactar positivamente na sua saúde mental. Isso vai ajudar muito a você passar por isso de uma forma melhor. Então, se você é líder e está ouvindo isso, fala para os seus liderados, para eles poderem investir um tempo nisso, converse com eles. Se você é um liderado, mostre esse vídeo para o seu líder também, para ver se faz sentido o que a gente está falando aqui, para que isso possa alcançar mais pessoas, né? Então, continuando, né? O Diogo falou um pouco a respeito do preparo da equipe. Então, voltando agora para a parte corporativa, a gente vê que uma das os primeiros impactos de redução de custo e corte de investimento é a questão de capacitação e treinamento. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa adaptar. A gente não necessariamente precisa gastar dinheiro para fazer treinamento. Isso é uma mentira. A gente tem muito recurso e tem muita inteligência dentro de casa e que nesse momento a gente pode utilizar para fazer um treinamento. Seja por uma videoconferência, seja gravando um webinar que a gente está fazendo, como a gente está fazendo agora. Então a gente não está tendo investimento nenhum para fazer esse conteúdo agora, né? A gente está conversando sobre a nossa experiência, o que a gente está passando e não necessariamente tem custo envolvido. Então, obviamente que vai necessitar uma criatividade para engajar as pessoas a respeito desse treinamento, mas nesse momento eu acredito que a gente não pode parar de treinar as pessoas, não pode parar de capacitar, independente do que a gente tem de investimento.
Além disso, várias plataformas EAD com cursos muito bons estão oferecendo assinaturas gratuitas nesse momento. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, algumas plataformas que eu já acesso e recomendo para que você, líder ou liderado, possa montar uma trilha de treinamento própria com conhecimentos que seja relevante para você e possa fazer esse treinamento acontecer de uma maneira tranquila e sem necessariamente estar linkado com investimento. Então, esse tempo de crise não é justificativa para que você não invista na sua preparação, na sua capacitação ou na capacitação da sua equipe. Então, isso a gente tem que tirar da cabeça que isso está ligado com dinheiro. Não necessariamente. Obviamente que o dinheiro vai facilitar, a gente vai conseguir mais recursos, mas é importante que a gente consiga fazer o melhor que a gente puder fazer com o recurso que a gente tem, né? Hoje, na Englobal, nós temos uma plataforma, nós temos acesso a uma plataforma dos colaboradores com cursos EAD. Nós tínhamos um projeto para lançar isso um pouco mais para frente, a gente antecipou isso justamente para aproveitar esses cursos da plataforma que já estavam prontos. Então, é uma plataforma, é uma forma de fazer o conteúdo ser disseminado, mas não é a única. Então, nesse momento, talvez vale uma curadoria junto com os líderes para indicar cursos que são essenciais para a sua equipe fazer. Muitos cursos de venda estão aparecendo, né, Diogo? Muita coisa em relação à inteligência emocional, até desenvolvimento de software, business mesmo. Então, é super fácil encontrar esse tipo de conteúdo, além das lives que estão sendo feitas por Instagram, que a gente comenta tanto. É super importante que você invista esse tempo também para poder fazer isso. Mas não pense também que você vai conseguir fazer tudo, ler todos os livros atrasados, fazer todos os cursos. Então é importante que você selecione e faça isso acontecer de uma maneira tranquila e que você consiga acompanhar, porque tem muita oferta. Esse momento é importante para a gente analisar isso. Falando agora sobre a nossa rotina, né, de home office, muitas pessoas se preocupam em relação à produtividade e entrega de resultado com pessoas em home office. Uma coisa que a gente descobre fazendo home office. Primeiro, home office não é para todo mundo. Tem gente que não vai gostar, tem gente que está chorando para voltar para o escritório, que adora a rotina de escritório. E está tudo certo. A gente precisa entender que algumas pessoas elas vão demorar um pouco mais para se adaptar para o home office. Está tudo certo. Tem umas que vão se adaptar super rápido e também está tudo bem. Uma não é melhor que a outra por causa disso. O que é importante? Você ter consciência de em que ponto você está. Então, se eu me demoro um pouco mais para me adaptar ao home office, eu posso pedir uma ajuda ao meu líder em relação a isso. Ele pode me ajudar a estruturar alguma rotina para que facilite a minha adaptação ao home office. Da mesma forma que tem gente que vai automaticamente criar uma rotina de home office e talvez encontre a melhor forma de trabalho e dê a sua maior produtividade, ainda mais que no escritório. Então, eu particularmente acredito que criar uma rotina é talvez um dos pontos principais para a gente se adaptar. Uma coisa que a gente perde muito em relação ao home office dessa forma que aconteceu foi justamente a gente perder a rotina. Então, nós seres humanos somos muito... a gente quer muito uma rotina, a gente adora as coisas previsíveis da forma que a gente faz a nossa rotina. E nem por isso uma rotina precisa ser monótona, né? Rotina eu estou trazendo mais como saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Então, o momento que eu vou para o trabalho, então esse ritual que eu tenho de me preparar, sair de casa e ir para o escritório, eu não tenho mais. Como é que eu vou me adaptar aqui? A gente precisa tentar fazer com que essa quebra ela seja um pouco menor do que acontece. Então, a gente precisa tentar fazer uma rotina que seja parecida com o que a gente vai quando vai trabalhar normalmente no escritório. Então, a gente levanta, a gente toma um café, a gente se arruma, toma banho, se arruma e sai para ir para o escritório. A única coisa que a gente vai fazer não vai sair, mas a gente precisa se arrumar, precisa tomar um banho para poder... Porque esses rituais, eles vão tirando
vão passando uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, ó, agora não é hora de descansar, agora eu estou indo para poder trabalhar. Então é super importante que a gente crie essas rotinas próprias e não tem uma receita de bolo para eu poder dizer o que funciona, o que não funciona. Eu acho que é tentativa e erro. E a gente precisa investir nesse tipo de rotina e ver o que funciona para nós. Além disso, ter um espaço que você consiga dedicar ao trabalho, fazer uma mesa para que você consiga dizer aquilo aqui é o meu local de trabalho e você consiga passar essa mensagem para o seu cérebro, isso é super importante. Então são elementos do nosso dia a dia que a gente está adaptando, investindo mais energia para fazer a produtividade ser pelo menos igual ao padrão, mas hoje a gente vê que está sendo exigido mais, porque a gente precisa fazer mais trabalhos, a demanda de todo mundo aumentou, então a gente precisa adaptar isso também para a nossa rotina. Alguém gostaria de complementar? Um comentário só sobre esse ponto de home office. Eu quero só comentar com a galera que está assistindo a gente agora sobre o comercial nesse ponto. Nós estamos tendo uma taxa de retorno de e-mails maior do que nós tínhamos anteriormente, né? Ou seja, a galera está em casa, está com mais tempo de olhar e-mail, a produtividade talvez está maior dessa turma que está em casa, então eles conseguem te dar mais atenção, né? Então é bacana a gente analisar por esse lado, mas está sendo bem positivo mesmo. E complementando o que o Rafa falou entre o único horário que você economiza é o horário que você perderia para ir ao trabalho, está aí um horário para você encaixar uma leitura, um curso, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Ótimo, é isso aí. Bom, eu acho que com isso a gente chega ao final de mais um webinar. Se vocês quiserem dar suas palavras finais aí, acho que é super importante. Bem, pessoal, né, acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é ação, galera, né? Façam. Tudo que vocês pensarem que vai mudar o negócio de vocês, que vai ser bom para vocês, façam, né? Ação, né? Testa, prototipa e faz a coisa acontecer, galera, tá? É o que a gente tem feito no Global, né? E a gente está começando a sentir os resultados. A gente está plantando muita semente e eu acho que esse momento é muito importante para todo mundo, tá? Contem com a gente para o que vocês precisarem. Aqui está o meu e-mail. Se quiserem mandar um e-mail para trocar uma experiência, trocar uma ideia, estou totalmente à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu acho até como o Rafael e o Diogo já comentaram, não existe receita do bolo, né? Então a gente vai testando para que a gente consiga chegar em um resultado positivo. Então, eu acho que cada vez que a gente vê alguma ideia fora, um insight, eu acho que a gente consegue fazer um mix disso, tirar o melhor proveito para que a gente possa colocar dentro da nossa empresa e ver o resultado que isso vai gerar. Claro que muitas vezes não é aquilo que a gente esperava, mas são testes, é um momento de adaptação, né? Então a gente precisa se adaptar e tentar chegar no melhor resultado para que nós tenhamos, né, uma produtividade legal e o menor número de pessoas seja impactado com isso negativamente, né? A gente vai sempre procurar o melhor para tirar desse momento. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Assim como o Diogo também falou, meu e-mail está ali, disponível para que todo mundo possa tirar dúvidas e a gente está aí para atender a todo mundo que entre em contato. Muito obrigado. Bom, por último, então, gostaria de agradecer quem assistiu até aqui, agradecer o Diogo e o Caio aí pela troca, acho que é super importante. E para concluir, eu gostaria de dizer que nós da Englobal, a gente está aqui hoje, encontrou essa maneira de expor um pouco a nossa realidade, com o objetivo de impactar positivamente e ajudar a compartilhar essas práticas do que a gente tem passado aqui, principalmente focando em alternativa e não no problema. Então, o objetivo nosso é trazer alternativas, trazer conteúdos que sejam relevantes e que, de alguma forma, puder agregar para quem está assistindo, ou se isso chegar em alguém que, de fato, isso vai impactar, eu acho que para nós já valeu a pena. É um momento onde a gente tem que se conectar com as pessoas, se ajudar, porque é só
se ajudando e compartilhando que a gente vai conseguir sair disso com uma experiência melhor. Se vocês quiserem que a gente fale aí sobre algum tema específico que a gente não falou até agora, relacionado ao comércio exterior, relacionado a pessoas, gestão de pessoas, o Rafa é o nosso especialista aí, escreve aqui nos comentários para a gente ou manda um e-mailzinho para a gente que a gente consegue preparar um material para vocês. É isso. Obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo.